queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e olhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 32, objeto de conhecimento, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas europeus, conflitos, dominação e conciliação. E o detalhamento é os mecanismos utilizados pelas alianças, confrontos e resistências. Vamos à nossa aula? Queridos, o tema desta aula é confrontos e resistências na América. E como é que foi esse contato entre os europeus, no caso portugueses e espanhóis, e com os povos nativos da região? Então acompanhem comigo. Confrontos e resistência. A colonização espanhola modificou a estrutura política, econômica e religiosa das sociedades americanas. Como assim? Quando os espanhóis chegaram à América, já havia uma estrutura política, social, econômica e religiosa nas sociedades americanas. Contudo, elas não eram iguais às que os europeus estavam acostumados a vivenciar. Então, esse confronto vai ser iminente e vai causar estranheza para a população local. Logo, haverá aí também a questão da resistência face à imposição de um novo tipo de cultura, de um novo tipo de religião e também de sociedade que estavam sendo colocados para que eles devessem seguir. Continuando. Introdução de uma nova religião, idioma, organização econômica e social, que nós caracterizamos como processo de aculturação. E também produtos americanos foram levados para a Europa, tais como batata, milho e chocolate. Lembrando que o chocolate ele é oriundo do cacau e o cacau era um produto muito valioso para os povos da América, inclusive porque eles utilizavam o cacau, faziam uma bebida em rituais religiosos dentre esses povos. Então o cacau ele era tido como uma moeda de troca entre os povos nativos da América pré-colombiana. Nesse contexto, houve confrontos e resistência. Olhem só, acompanhem só essa imagem que apresenta justamente um indígena, um nativo americano com o europeu. Observem que eles têm uma vestimenta diferenciada, os europeus, é claro, e também eles estão portando armamentos que eram desconhecidos pelos povos indígenas. Então, esses confrontos vão ser inevitáveis. A princípio, muitos povos nativos americanos viam os europeus como sendo entidades sagradas, porque havia uma lenda que circulava entre esses povos nativos de que divindades viriam em alto mar, sairiam do mar com vestimentas diferenciadas, com uma cultura diferenciada, e era justamente isso que os europeus vão representar para esses povos nativos. Contudo, após o contato amistoso inicial entre esses povos, eles vão observar que aquele povo que estava chegando, que era diferente, que apresentava ser uma divindade, estava querendo destruir a sua cultura, destruir a sua identidade e fazer com que eles se tornassem uma força de mão de obra motriz para o sistema de colonização daquele momento. Então, vai começar a haver a resistência. Imaginem, um povo que tem toda a sua organização já estruturada, tem o seu tipo de economia, tem a sua estrutura política, militar, social e econômica e se depara com um povo que está chegando, com um povo que está querendo acabar com toda a sua identidade. Isso vai gerar uma resistência. Acompanhem comigo. Confrontos e resistência, vamos verificar o uso da violência no processo de conquista da América. Nesse contexto de violência, nós podemos citar tanto a violência física
com os confrontos, com os ataques, com os massacres. Podemos também verificar a violência biológica. Através de quê? Através das doenças que vão ser trazidas por esses europeus, e nesse caso a gente cita a varíola. Há também a violência em relação à conquista, ou melhor, a tomada de posse das terras que eram dos povos pré-colombianos. Há também a violência política com a desestruturação justamente do contexto político, né, da estrutura social dos povos pré-colombianos. Então, todos esses tipos de violência vão caracterizar uma parte dos confrontos e da resistência aplicada a esses povos pré-colombianos. O contato inicial amistoso, ou seja, o contato amigável, vai ser substituído pelo uso da violência, uma vez que os povos pré-colombianos eles observam que eles estão sendo subjugados, que eles estão sendo explorados. Não há por que manter uma relação amigável. Eles vão começar a questionar, vão começar a resistir a esse contato com esses povos europeus. E também quem desobedecesse às regras era severamente punido. E o grau máximo de punição era justamente a morte, né? A tortura e a morte que vai ocasionar esse processo de conflitos, de confrontos e de resistência. Nesse contexto, acompanhem comigo a expedição de Hernán Cortés e a chegada ao México. Hernán Cortés se estabelece na península de Yucatán. Lembrando que Hernán Cortés, ele representa justamente a coroa espanhola. Então, ele vem ao novo território, às novas terras, em busca, né, de ter bens, de obter riquezas. Então, Cortés, ele vai receber inúmeros emissários do imperador azteca Montezuma. A responsável pela comunicação foi a nativa Malinche, que falava o idioma asteca e o espanhol. É importante nós observarmos que Cortés, ao receber, ele recebe os emissários de Montezuma, né, que era o imperador asteca, mas a ideia dele, do Montezuma, era justamente reconhecer e sondar qual era justamente a intenção de Cortés. E com o passar do tempo, Montezuma ele verifica que Cortés não tem vamos dizer assim, um acordo amistoso. Ele não quer apenas conhecer os novos povos, ele quer dominar esses povos. Então Cortés já começa a ficar um pouco desconfiado Montezuma começa a ficar desconfiado com a presença e com a intenção de Cortés nesse momento. Como falei para vocês há pouco, né, Malinche, né, vai ser a responsável por esse contato. Quem era Malinche? Malinche era uma indígena na rua. Na rua era justamente uma das tribos ou dos aldeamentos indígenas presentes nesse contexto aí da sociedade asteca. Era uma indígena asteca vendida para descendentes dos maias. Era uma das 20 escravizadas entregues aos espanhóis durante o contato amistoso. Lembra que eu falei há pouco para vocês que inicialmente houve um acordo, né, um contato amigável entre as sociedades pré-colombianas e os povos europeus, nesse caso, os astecas e os espanhóis. A Malinche conhecia a língua maia e asteca e logo aprendeu o espanhol. Tornou-se muito útil para a comunicação entre nativos e espanhóis. Então, Malinche ela foi uma grande responsável por esse contato entre os astecas e o espanhol Hernán Cortés. Para a sociedade asteca, durante muito tempo a sua identidade ela foi tida como uma traidora da região, né, dos povos astecas, né? Por quê? Porque ela acabou entregando o seu povo conterrâneo. Porém, de acordo com a historiografia e com estudos recentes, essa visão de traição de Malinche, ela começou a ser descartada e ela começou a ser levada como uma vítima do seu tempo. Ou ela fazia aquela interpretação e aquela mediação para não ser morta, ou, né, ela acabava traindo mesmo o povo e acabaria também sendo morta de qualquer maneira. Então, ela teve que se adequar às relações que estavam sendo colocadas para elas naquele momento.
certo? Então essa foi a importância de Malinche nesse processo de encontro entre os astecas e os espanhóis, certo? Vamos lá. Espanhóis e povos nativos. Contatos iniciais foram pacíficos. Houve trocas de presentes entre espanhóis e astecas. Por que houve essa troca de presentes? Porque os astecas eles queriam manter a forma mais pacífica e, vamos dizer assim, amigável possível o relacionamento deles com os espanhóis. Então a intenção deles era manter essa amizade, essa relação amistosa. Contudo, Cortés ele estava observando, recebendo todos os bens, todos os presentes que estavam sendo colocados a ele, e Montezuma estava só observando a situação. Ou seja, ele estava verificando o que o Cortés estava de fato querendo com o seu território. E Cortés, ele desejava visitar a capital asteca, que era Tenochtitlan. Porém, o imperador asteca recusou-se a receber os espanhóis. Então, olha só, Montezuma já sabia das intenções de Cortés, então o que ele faz? Ele não aceita, a princípio, esse encontro com o Cortés, Por quê? Porque ele sabia que isso ocasionaria problemas seríssimos ao seu território, ao seu grande império, E nesse contexto nós vamos observar o que a gente chama de a Noite Triste ou La Noite Triste. Acompanhem comigo, Desentendimentos e guerra contra os astecas. E vamos verificar que acontece a Batalha da Noite Triste. O que acontece nesse momento? Cortés, ele chega até a cidade de Tenochtitlan, lembrando que essa cidade ela foi construída em cima de uma ilha artificial e ela era um território outro, bem estruturado para a época em que os espanhóis chegaram a essa região. Então, esses espanhóis já tinham encontrado outras civilizações, só que eles não tinham visto, não tinham se deparado com um território tão esplêndido no meio da selva. E vai fazer com que Cortés, melhor dizendo, ele cresça os olhos para conquistar aquela área, Então, há o contato entre Cortés e Montezuma. Montezuma tenta manter esse contato o mais amigável possível, só que Cortés, ele faz o quê? Ele torna Montezuma refém dentro da própria cidade de Tenochtitlan, até porque Cortés ele vai com um grande aparato militar para esse encontro, utiliza cavalos que eram animais desconhecidos por esses povos. E Cortés mantém Montezuma refém enquanto ele volta para a cidade de Veracruz. Nesse contexto, espanhóis e astecas se desentendem em Tenochtitlan. O que acontece nesse momento? Os astecas faziam vários rituais religiosos e dentre esses rituais, os espanhóis começam a atacá-los. E claro, começa a surgir um ataque entre espanhóis e astecas. Certo? Então, nesse contato, nesse desentendimento, os espanhóis fogem da cidade e durante essa fuga, muitos espanhóis morrem afogados, são capturados, são sacrificados, são torturados e mortos. Então, essa comitiva de Cortés tem uma baixa de soldados gigantesca. Então há uma fuga, essa fuga foi desastrosa e metade da força de Cortés foi morta durante essa ação, conhecida como La Noche Triste ou A Noite Triste. Diz a lenda, diz alguns relatos que durante a fuga Cortés ele chega a uma árvore e começa a chorar lamentando a morte de seus soldados. Por isso que o nome deste dia, chamado A Noite Triste, acontece entre 1919 e 1920, certo? Continuando, vamos dar uma olhada sobre a resistência maia. Acompanhem comigo. Apesar de ter ocorrido uma mistura cultural com o cristianismo, ainda hoje mulheres tecem trajes típicos maias, além de produzir utensílios de barro para uso pessoal e venda turística. É importante nós lembrarmos que durante esse processo de conquista dos povos pré-colombianos, os maias eles já não eram uma grande civilização.
Contudo, né, os maias, eles ainda existiam em organizações menores, em cidades-estados, até porque uma das características da civilização maia era justamente a sua organização em cidades-estados. Então, havia a presença, sim, de grupos maias nesse contexto de encontro dos espanhóis com os povos pré-colombianos. E uma das formas, né, de resistência dos maias era a tática de guerrilha. Eles utilizavam o conhecimento da região, eles utilizavam o solo, que era pantanoso, e também uma área de floresta fechada, e acabavam fazendo armadilhas e emboscadas para os espanhóis. Então, a resistência maia, ela durou mais de 100 anos por conta desse contato, vamos dizer assim, dessa resistência que os maias faziam aos espanhóis. Enquanto os espanhóis conquistavam uma cidade-estado maia, outra cidade se rebelava, ajudava a cidade que estava sendo conquistada, e isso fazia com que os maias continuassem ganhando força contra a presença espanhola em seus territórios. Certo? Agora vamos conhecer a resistência inca. Acompanhem comigo. Chegada de Pizarro. Na primeira expedição, Pizarro não teve contato direto com os incas. Contudo, levou 3 indígenas que se tornaram seus intérpretes. Em 1531, houve uma segunda expedição de Pizarro em direção às terras incas. Lembrando que os incas fazia parte, né, de uma sociedade e que possuía grandes riquezas. E Pizarro queria chegar até este local. Era uma expedição simples, que contava com apenas 200 homens em 3 navios. Então, em relação à conquista de outros territórios, era uma expedição relativamente inferior. Porém, né, Pizarro soube, por meio de seu intérprete, né, da guerra travada entre o Osca e Atahualpa. Quem são essas pessoas, professora? Acompanhem só comigo. Atahualpa e o Osca. Eles eram descendentes do Sapa Inca, do último imperador Inca, certo? O que aconteceu nesse momento? Com a morte, né, do pai dos dois, Atahualpa e o Osca, eles eram irmãos, o império foi dividido por causa de uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra dentro do próprio território Inca. Travada entre os 2 filhos do último imperador chamado Huayna Capac. Atahualpa possuía grande influência sobre o norte do domínio Inca. Alguns historiadores falam que Atahualpa ele era filho ilegítimo do imperador. E Atahualpa ele também tinha um controle sobre a cidade de Quito. Já o Huáscar controlava a capital Cusco e tinha grande influência sobre as terras do sul. E ele era considerado o filho legítimo do imperador. Então nós temos aí a presença de 2 irmãos, um brigando contra o outro pelo controle total do Império Inca. O Osca foi derrotado, né, e foi feito prisioneiro pelas tropas do seu irmão. Mas antes do Osca ser prisioneiro do irmão Atahualpa, ele foi preso por Huáscar, né, houve essa primeira situação. Então Atahualpa ficou prisioneiro de Huáscar, só que Atahualpa, dentro da prisão, ele consegue articular uma contraofensiva e acaba capturando o Huáscar, ou seja, de prisioneiro ele passa a vencedor. E o Huáscar passa a ser prisioneiro de Atahualpa. Mesmo vencendo esse conflito interno, o Império Inca ele acaba ficando fragilizado. Por quê? Porque está tendo uma disputa interna, ainda não há uma coesão política e nem social dentro do território Inca, fazendo com que haja ataques externos. Então, quando uma nação não está organizada internamente, isso favorece com que haja a presença, a invasão de povos estrangeiros. E é nesse contexto que Pizarro ele vai utilizar e vai conseguir adentrar dentro deste império. Acompanhem comigo. Incas e espanhóis. Contato transformou-se em um massacre. Espanhóis capturaram Atahualpa devido à recusa dos incas em converterem-se ao catolicismo.
a morte de muitos incas e Atahualpa ordenou a morte de Huáscar para evitar uma aliança com os espanhóis. Lembrem que eu falei para vocês que quando o Huáscar, né, se torna prisioneiro de guerra de Atahualpa. Atahualpa, ele está em contato com os espanhóis, ele é capturado pelos espanhóis. O que Atahualpa fala? Olha, neste momento é melhor matar o Huáscar. Eu sei que ele é meu irmão, mas é melhor matá-lo para que ele não faça aliança com os espanhóis. Qual era a ideia de Atahualpa? Manter o controle do território inca. Né? Nesse momento em que Atahualpa ele é preso, ele oferece, né, um quarto cheio de ouro para Pizarro. Acompanhem comigo aqui, né, esse quarto aqui cheio de ouro. E ele fala que ele vai entregar esse ouro se ele fosse libertado, né? Caso ele tivesse ali a sua libertação, ele entregaria todo o ouro que ele possuía guardado. E o resgate de Atahualpa, né, foi de cerca de 24 toneladas de ouro e prata, o maior da história. Então imaginem essa grande quantidade de ouro sendo entregue para Pizarro. E aí Pizarro ele fica maravilhado com tanta quantidade de metais preciosos, visto que era um dos principais objetivos das expedições daquele momento era obter metais preciosos. Então Atahualpa ofereceu a Pizarro o quarto cheio de ouro, como eu falei para vocês, né? Pizarro aceita a oferta, porém não liberta Atahualpa. Tempos depois, Atahualpa foi enforcado a mando do espanhol, ou seja, Pizarro manda matar Atahualpa. A partir da morte de Atahualpa, a guerra civil entre seus defensores e o de Huáscar vai se intensificar. Então, depois da morte de Atahualpa, haverá um grande conflito interno. Os espanhóis vão conquistar a capital Cusco e depois Quito, e em 1535 eles fundam a cidade de Lima. É importante também falar que nesse contexto os espanhóis eles vão usar pessoas do próprio território inca para manter o controle político. Porém, né, essas pessoas que vão estar sob a administração do Império Inca vão estar a serviço da coroa espanhola. Então, vão ser conhecidos como administradores ou imperadores ou governantes fantasmas ou marionetes, porque eles vão fazer tudo de acordo com a vontade da coroa espanhola, certo? Acompanhem comigo. Incas e espanhóis, aliados dos espanhóis, foram colocados no poder para impedir que rebeliões acontecessem. O controle espanhol sobre a região sofreu com diferentes rebeliões. E aqui eu posso falar para vocês em relação ao irmão, né, do Atahualpa, que ele foi colocado no poder, né? Era um outro irmão do Atahualpa, que ele foi colocado no poder, era Manco Inca e Yupanqui, que era um dos irmãos, né, de Atahualpa e Huáscar, que não estavam envolvidos no conflito interno após a morte do imperador. Ele foi manipulado como uma figura de fachada para acalmar a população e facilitar o domínio espanhol. A tentativa falhou, mas ele fugiu para a região de Vilcabamba, na selva andina, formando ali o último reduto de resistência contra os espanhóis. Então, o que acontece? Mesmo havendo essa questão da associação dos espanhóis e dos incas, nesse contexto de manipulação da população, vai ter uma hora que eles não vão querer mais estar subordinados à coroa espanhola. Eles vão querer tomar o poder para eles de novo. Então vão fazer uma nova forma de resistência à coroa espanhola, à presença de Pizarro naquela área, e vão querer retomar o controle da situação, fazendo novas formas de resistência. E nessas formas de resistência haverão confrontos violentos entre os dois povos. Lembrando que a superioridade militar dos espanhóis vai sobrepor a resistência militar dos incas,
certo? E isso vai fazer com que os espanhóis eles saiam vitoriosos face a esses movimentos de resistência que eles vão encontrar no processo de colonização. Agora acompanhem comigo. Motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. Como, por exemplo, as doenças, como a varíola. A varíola acabou ocasionando a morte de muitas pessoas nesse contexto de colonização. Dentre eles, a morte do imperador Inca foi em decorrência justamente da varíola. A varíola é uma doença que ela ocasiona febre alta, erupções na pele e dores intensas, levando à morte seus infectados por cerca de 7 a 10 dias depois da infecção. Essas pessoas já estavam vamos dizer assim, quase mortas, né? Levando ao óbito em 10 dias no máximo. A superioridade de armas, como por exemplo, o uso de armas de fogo, os cavalos, que eram animais desconhecidos pelos povos americanos, não haviam cavalos na região e eles foram trazidos pelos espanhóis. Então, quando os povos americanos viram aqueles animais, eles ficaram amedrontados. Né? Imagina, uma pessoa dominando um animal bem maior que ele, e aquilo ocasionou uma certa estranheza e também um certo espanto para as populações locais, fazendo com que eles acabassem sendo facilmente subjugados. E outra situação foram as alianças. Né? Como assim, professora? Bem, os espanhóis eles eram muito espertos e astutos, então eles começaram a observar a região. E quando eles observavam a região, eles viam que haviam, né, certas rachaduras nesses impérios. Então, tanto no Império Azteca como no Império Inca, haviam aquelas pessoas que estavam descontentes com a administração política do território. Então, com os aztecas, o que acontece? O Cortés, ele se alia vamos dizer assim, aos outros grupos que estavam descontentes com o imperador Montezuma, até porque Montezuma ele conseguia controlar um vasto território, uma vasta área, mas em contrapartida ele vai cobrar altos tributos, ele vai cobrar altos impostos e também vai ocasionar ali justamente a subjugação e também a escravização de vários povos. Então esses povos que estavam subjugados a Montezuma vão começar a querer vamos dizer, uma certa revanche e vão ver na aliança com Cortés essa revanche, certo? Porém, com o passar do tempo, esses povos que estão aliados a Cortés vão observar o seguinte: opa, não é isso que eu quero para mim. Então, vamos desfazer essa aliança, vamos fazer uma resistência também, porque esses povos querem apenas nos escravizar, querem apenas nos explorar. Só que quando eles percebem que eles estão sendo explorados, já é um pouco tarde e eles acabam continuando naquela situação de exploração constante pelos europeus, certo? No caso dos incas com Pizarro, Pizarro observou, sabia da guerra interna que estava acontecendo no Império Inca, da disputa de poder entre os irmãos e aproveitou essa fragilidade interna para poder colocar em prática seu plano de conquistar o Império Inca. Conseguiu uma grande quantidade de metais preciosos para a coroa espanhola e nesse contexto, né, ele vai acabar dominando um grande império. Então vocês podem observar que dentro desse contexto de conquista, de encontro, de confrontos e de resistência, né, vamos observar que os povos pré-colombianos, eles tinham suas formas de resistir, eles tentaram a todo momento a manter a sua identidade, a resistir ao processo de aculturação, a resistir ao processo de perda da sua identidade. Isso são fatores que fazem com que esses povos eles sintam orgulho da sua história, até porque eles não foram dominados facilmente. Eles ofereceram resistência, eles ofereceram confrontos a esses povos, porém, por conta da sua inferioridade bélica, ou seja, os seus armamentos serem inferiores aos armamentos dos europeus, fizeram com que eles acabassem sendo subjugados, sendo dominados e perdendo a sua força dentro desse contexto de colonização da América, certo? Então, este foi o conteúdo da nossa aula e até a próxima.